E aí, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Rodrigo Lucas e hoje eu estou de volta para a gente poder criar mais um conteúdo aqui nesse nosso canal lindo, maravilhoso, perfeito. É lindo, muito bonito. Bom, no vídeo de hoje a gente vai construir um blog, né? Eu estava navegando aqui pelo Figma, como eu faço todo santo dia, procurando alguma coisa para fazer, né? E eu me deparei com esse site aqui, né? Esse layout, na verdade, de um blog muito bonito, né? Inclusive, parece que esse blog é do pessoal da Rocket City, tô vendo aqui o logo aqui, mas enfim, o layout é muito bonito. Eu vou deixar o link na descrição para que vocês possam acessar esse layout aqui, tá? E a gente consiga construir ele do totalmente zero, né? Então, vamos lá. Vou fazer algumas ressalvas aqui antes da gente começar o projeto, tá? Já tem um tempinho que eu não mexo somente com React para web, tá? Eu tô programando muito com React Native, tá? E também tô mexendo um pouco com Node. Então, pode ser que no decorrer desse vídeo eu dê algumas engasgadas aqui, tá? Né, para poder criar o CSS e vocês vão relevando aí. Mas vamos lá construir esse projeto que tá muito massa, tá? Bom, eu já estou com um comando aqui para a gente poder criar o projeto Convite, tá? Eu vi que a documentação do React agora sugere que a gente crie as nossas aplicações com algum framework, como Next, Remix, Gatsby, Expo, enfim. Mas eu não vou me preocupar com isso aqui agora, não é o meu foco. O meu foco é criar esse blog com HTML e CSS, como eu quero fazer com React. A gente vai utilizar o Vite, tanto faz, aqui para a gente poder criar o nosso projeto, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou dar o nome do projeto, tá? Eu vou colocar o nome de Git, Hub, traço log, né? Aqui ele vai perguntar com qual framework que a gente quer. Eu vou colocar React com TypeScript, tá? Aqui ele pede para a gente poder abrir o projeto. Eu vou abrir aqui agora. Beleza? E agora damos um code ponto, né? Para ele poder abrir lá no VS Code para a gente. Aqui dentro do VS Code a gente vai começar fazendo algumas coisas, né? Começar já a limpar a nossa estrutura de pastas aqui para a gente poder ter o nosso projeto totalmente limpo, tá? Então aqui, deixa a gente limpar a nossa dentro da pasta SRC, eu vou apagar o app.css e o index.css. Então remove esses dois caras aqui que você não vai precisar. E aqui no nosso app.tsx, né, eu vou remover tudo isso daqui, não se preocupa. Vou remover todo esse HTML aqui embaixo também, pode remover. Esse couch aqui também podemos remover. Vamos colocar somente um H1 com um hello world, beleza, né? Ele vai dar erro, mas não se preocupa, tá? Esse export default a gente remove, coloca o export aqui em cima, tá? No nosso main.tsx, podemos remover esse index.css, tá? E aqui a gente coloca entre chaves, beleza? Ele está dando esse erro aqui porque a gente precisa instalar as dependências aqui do nosso projeto. Então, abra o terminal aí, digita npm install e vamos instalar todas as dependências do nosso projeto aqui, tá? E, já para não perder tempo, eu vou começar a abrir o nosso diretório de arquivos. Tem algumas imagens que a gente vai estar utilizando, né? Por exemplo, aqui no blog, do layout, né? A gente tem umas imagenzinhas aqui nesse canto, né, que são essas imagens aqui, tem a nossa logo, tá? E tem essa outra imagem desse canto de cá, tá? Então eu já exportei essas duas imagens, essas três imagens, na verdade, como SVG, e eu vou deixar no link da descrição para que vocês possam baixar, tá? Eu vou copiar esses camaradas aqui, né, e vou levar para o nosso projeto, tá bom? Então deixa eu ver onde é que eu criei esse nosso projeto aqui. Ah, eu criei na raiz, nossa, aí não tem problema. Deixa eu pegar ele aqui, ó, Hub Blog, Assets. Aqui dentro do Assets eu vou colocar esses dois camaradas aqui, tá? Beleza, né? Agora temos o nosso projeto aqui. Deixa eu fechar esse outro VS Code aqui que está aberto. Esse aqui era do projeto que eu já fiz antes, tá? Inclusive eu codei antes de gravar esse vídeo para mim poder não me perder tanto aqui, né? Mas vamos lá. Aqui a gente vai tentar fazer tudo do zero, tá? Já vou começando rodando o npm run dev aqui, tá? Ele vai abrir o projeto na porta localhost 5173. Então vamos abrir isso aqui lá no nosso navegador. Localhost, lá, abriu. Temos um Hello World ali funcionando pra gente, né? Então, agora a primeira coisa que a gente precisa fazer antes da gente começar a codar o nosso projeto é identificar as fontes que a gente tem aqui no layout, tá? Então, se eu colocar aqui para eu poder visualizar quais são as fontes que eu tenho, eu posso perceber que eu tenho uma fonte chamada Coda, né? E aqui no Inspect, né, eu consigo ver que o weight dela está sendo de 400, tá? Então, eu vou começar vindo aqui no
Google Fonts, né? E vamos pesquisar por aquela fonte lá e já vamos copiar ela para a gente poder utilizar a nossa aplicação, tá? Então eu já tinha copiado antes, mas eu vou remover aqui do Total Zero para que vocês possam conseguir acompanhar aqui comigo também, tá? Então vamos pegar aqui a fonte Coda, ela no tamanho, vamos descer aqui embaixo, aqui ó, no tamanho 400, tá? Regular, então seleciona ela, já apareceu ali. E a gente pode perceber que a gente também vai utilizar a fonte Nunito no tamanho 700, então vamos lá no Google Fonte, pesquisa por, vamos botar aqui no Google Fontes, Nunito, vamos pegar no Nito aqui, no tamanho 7400, tá? E no tamanho 700 também, beleza? Aqui do lado ele vai dar para você um link, né, para que a gente possa importar lá no nosso HTML. Então você pode copiar ele aqui, tá? Vamos aqui no Visual Studio Code, aqui no nosso index.html, a gente vai colocar esses nossos links ali para a fonte, tá? Então, no final de cada tag, eu vou colocar um barra aqui, ó. É recomendável que você faça isso para aplicações React, tá? Então, vou colocar isso aqui, salvo isso daqui agora, tá? Pronto, a nossa configuração de fonte está feita, tá? Aqui o nome do projeto eu vou colocar GitHub espaço blog. Salvo isso daqui também, né? Volto na minha aplicação, a gente pode ver que a fonte já foi aplicada. Na verdade, não aplicou ainda, porque será? Acho que eu vou ter que parar o meu projeto, né, e executar de novo para que ele consiga visualizar as informações no index.html, né? Agora vamos voltar na aplicação, vamos dar um reload aqui, tá? Aí não aplicou ainda, mas não tem problema, tá? Depois a gente vai ver isso acontecendo isso acontecendo de fato, tá? Na verdade, eu já sei porque que ele não aplicou. A gente precisa criar uma pasta chamada styles, tá? E dentro dessa pasta a gente precisa criar um arquivo chamado global.css, né? Deixa eu renomear ele aqui, ficou errado o nome. Global.css. E aqui a gente precisa colocar no body do nosso projeto, eu preciso adicionar a fonte para ele, tá? Então, no caso aqui, o próprio Google Fonts já me indica como que eu posso utilizar. Eu vou copiar isso aqui, tá? Então, copia. Vamos lá para o nosso projeto. Colocamos aqui, né? Aqui eu vou remover o código, eu quero que fique o Nunito como padrão, tá? Ou qualquer outra fonte sans serifa, né? Se eu volto agora no meu projeto, eu posso ver que agora ele deve aplicar isso aqui, tá? Não aplicou, porque eu preciso vir aqui no meu app.tsx, ou então no meu main.tsx, e importar aquelas estilizações, tá? Então, import, eu coloco ponto barra styles barra global css. Salvo isso aqui agora, volto na minha aplicação. Agora sim, eu tenho o meu projeto lá configurado com a fonte do Nunito, tá? Então, vamos lá, né? O que eu vou fazer agora é começar a colocar algumas estilizações padrões aqui para que todos os elementos eles comecem com essas estilizações. Então, eu coloco o asterisco, tá? E aqui eu posso colocar um margem zero para ele poder arrancar todas as margens das nossas caixas, tá? E posso adicionar também um padding zero, tá? E posso fazer com que o nosso box sizing ele seja de border box, tá? Então, box sizing de border box, beleza, tá? Eu vou fazer com que todas as âncoras aqui no meu projeto também eles tenham um text decoration none, tá? Para que ele não fique com aquela linhazinha quando eu colocar o link do GitHub, tá? No layout aqui a gente tem o link do GitHub aqui, eu não quero que apareça uma linhazinha embaixo dele, tá? Então é para isso que serve aquele nosso text decoration, tá? Muito bom, pessoal. A gente vai agora começar de fato a criar o nosso projeto, né? Colocando as cores principais lá do nosso projeto. Aqui dentro do SRC a gente vai criar uma pasta chamada Pages, tá? Dentro dessa pasta Pages a gente vai criar uma pasta chamada Home, né? E dentro desse Home a gente vai criar um index.tsx, tá? Então index.tsx, opa, coloquei foi vírgula, tem que ser ponto. Aqui nós colocamos com ponto, beleza? E vou criar também aqui dentro do meu home um arquivo de estilização, então styles.css, tá? Aqui dentro do home eu vou começar copiando essa estrutura que eu já tenho aqui do meu app, tá? Vou colocar aqui dentro do home, vou mudar o nome do componente para home, tá? Beleza, salvo. Eu vou aqui no meu app, ao invés de eu retornar um hello world, agora a gente vai colocar o home, tá? Salvo isso aqui, volto no navegador, posso ver que o Hello World continua aparecendo, né, e ele removeu os espaços tanto no canto quanto acima, tá? Beleza, né? Eu preciso agora, né, criar algumas estruturas aqui para o nosso home, tá? A primeira delas eu já vou começar criando uma div por volta de tudo, tá? Então vamos colocar div aqui. E essa div vai ter um class name, né, que é uma classe. Eu vou colocar de container, tá?
E beleza, por enquanto é só. Eu vou pegar esse container, já vou vir aqui no meu styles.css e já vamos colocar algumas coisas para eles, né? A primeira coisa que eu quero fazer é que ele tenha uma largura de 100% e aqui no HTML, se eu não me engano, a gente pode colocar 100 view height, view width, né? 100% da largura da tela, esse H significa, tá? E já posso também adicionar um background color, tá? Então aqui na minha aplicação, eu posso perceber que a gente tem um background color aqui. Eu vou copiar ele aqui, tá? Vou levar para minha aplicação, vou colocar ele aqui, salvo, volto aqui no navegador. Ah, não tem nada ainda porque eu não coloquei, eu não importei o CSS aqui no meu home, né? Então, vamos importar aqui o nosso ponto barra styles.css. Salvo aqui agora, volto no navegador. Ah, não, não, não era para ter. Ah, tá. É porque eu não tenho um tamanho, né? Tem uma altura, na verdade. Então, eu vou colocar aqui 100% do view height, né? Que é 100% da altura. Volto. Agora sim, a gente tem a nossa tela com a cor que a gente precisa, tá? Então, agora a gente pode começar a partir de fato para essa outra parte aqui, né? Vamos criar esse header com essas cores aqui para ele, tá? A gente pode perceber que ele tem uma altura de 296, beleza? Então, novamente, vamos aqui no nosso index.tsx e aqui dentro a gente pode colocar uma tag header, né? Eu já vou colocar um class name nela aqui de header, beleza? Tem esse A aqui, né? E começa com E, beleza? Agora sim tá correto, tá? Salvo esse header aqui, volto para o meu CSS e eu vou ficar alternando muito entre o CSS, tá? Deixa eu fechar esses outros passos que a gente não tá usando, porque como eu não lembro, eu tenho que começar a fazer e já estilizar, porque senão eu vou ficar perdido depois, tá? Então, o meu header, eu preciso adicionar uma altura e eu posso colocar um background color, tá? Então, eu vou copiar até o que o Figma já está me sugerindo aqui, tá? Para mim não, para a gente não perder tanto tempo, tá? Esse position absolute a gente pode remover, esse height a gente vai deixar, tá? Esse pad e white pode remover aqui também, salvo isso daqui. Então ficou o height de 296 e esse background color aqui, tá? Se eu volto na aplicação, eu posso ver que ele já aplicou esse background color lá pra gente, né? Muito bem, pessoal. Agora a gente começa a fazer algumas coisas bacanas, né? Primeiro vamos colocar logo essas imagens que já estão aparecendo tanto no canto de cá quanto a imagem do logo aqui, tá? Então vamos fazer o seguinte, aqui no meu index.tsx a gente vai começar importando essas imagens, tá? Então eu dei o nome delas aqui, ó, se eu voltar aqui, é effect left, né, e effect right, tá? Então vamos importar effect left, que vai vir lá de dentro de ponto barra assets barra effect left, tá? Vou duplicar isso aqui agora e agora eu vou alterar esse nome aqui para right, tá? Então, right. Salvo, aqui é um R minúsculo, tá? E aqui dentro do meu header, a gente vai ter uma img. Aqui eu posso colocar o meu effect left, tá? E abaixo do meu effect left, eu vou colocar o meu effect right. Então, copio. Esse out aqui eu não vou colocar por enquanto, tá? Então, podemos remover ele. Salvo isso aqui agora. Volto lá na minha aplicação e já temos as duas imagens aparecendo ali, tá? Agora, para mim poder jogar uma imagem para esse canto e a outra imagem para esse canto, a gente pode utilizar o display flex para isso aqui, tá? Então, por exemplo, aqui no meu header, né? Eu posso chamar a propriedade chamada display flex, né? E eu posso colocar um justify content de space between. Isso significa que eu coloco um espaço entre esses elementos, né? E jogo ele para cada um dos cantos. Olha só, fica um de cá e o outro para cá. Bacana, né? Agora, eu posso fazer com que a gente coloque a logo aqui no centro, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá na minha aplicação, aqui no meu home, vou duplicar essas importações aqui e vamos chamar a nossa logo, tá? Então aqui a gente tem a nossa logo.svg. Opa, salvei sem querer, né? Aqui eu vou duplicar um desses camaradas aqui, vou pegar, vou colocar aqui agora, né? Volto para a minha aplicação e a gente tem a nossa logo ali funcionando, tá? Agora eu preciso dar um nome para cada um desses elementos para que eu possa estilizar eles separadamente, tá? Então, class name para esse aqui eu vou chamar de effect
Na verdade, vou dar o mesmo nome deles aqui, ó, para não perder tempo, tá? Então vamos copiar e vamos colocar aqui no de baixo, class name effect right, né? Vou copiar isso aqui também e vamos colocar aqui, effect left, tá? E no class name da logo, vamos chamar ela de logo mesmo, tá? Então, logo. Salvo isso aqui agora, né? Por enquanto não vai ter nenhuma modificação, mas agora a gente vai começar a utilizar isso aqui lá dentro do nosso projeto, tá? Então, aqui dentro do meu header, eu vou pegar o nosso header, né? E depois dentro do meu header, a gente vai ter a nossa logo, tá? Então, vamos começar utilizando por ela, beleza? A nossa logo, ela tem um tamanho, então vamos verificar o tamanho que ela tem aqui. Tá. Ela tem um tamanho de 148 por 38, tá? Então, vamos colocar aqui o width de 148 pixels, opa, 148, né? 148 por uma altura de 38 pixels, se eu não me engano, né? Deixa eu voltar lá para ver se é isso mesmo. É, 38. Eu volto no meu app aqui, olha só. Ficou um pouco pequeno, né? Poderia ficar um pouco maior, né? Tá. Deixa eu fechar essa página aqui. Ficou muito pequeno, né? Poderia ser. Tá, por 98 de altura, né? Porque como eu tinha selecionado só a imagem de baixo, agora eu entendi. Então, volto aqui no meu Visual Studio Code, né? E posso colocar 98 pixels de altura, né? Salvo isso aqui agora, né? Volto no meu blog. Olha só, a gente já tem a imagem da forma que a gente precisa, tá? Então, agora eu preciso editar tanto o tamanho dessas imagens aqui do canto, né? Aqui tá 409 de largura por 188 de altura, tá? E essa daqui também, tá, não tem problema. Eu vou colocar as duas com a mesma altura e largura, 409 por 188, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, pegamos o nosso header, dentro do nosso header a gente vai pegar o nosso effect, deixa eu voltar lá e copiar o nome para mim poder não errar, né? Então, vamos pegar o nosso effect left, tá? Vamos colocar ele aqui. E eu quero também o meu effect right. Beleza, né? Faltou o pontinho dele aqui. Para os dois, a gente vai colocar uma largura de 400 pixels. Salvo isso aqui, volto lá no meu app, né? E olha só, já deu uma melhorada bacana aqui pra gente, tá? Bom, eu quero fazer com que todos esses elementos aqui fiquem alinhados aqui no centro, tá? Para isso, a gente pode utilizar o Display Flex novamente aqui. A gente já aplicou o Display Flex, então podemos aplicar aqui agora um Align Items de Center, né? Volto na minha aplicação, posso ver que o nosso blog aqui, ó, ele já ficou centralizado com as imagens, né? Bacana isso, né? O nosso app tá tomando forma aqui, tá? Então agora a gente pode começar criando essa outra div aqui abaixo para a gente poder ter o nosso conteúdo de fato, né? Então, vamos lá, tá? Vamos começar a fazer isso aqui, né? Já tem bastante coisas prontas. Aqui abaixo do nosso header, a gente vai ter uma section, tá? E essa section a gente vai começar a colocar, fazer com que ela ocupe aquele tamanho, tá? Então já vamos colocar um class name dele aqui de info, eu estou utilizando traço, né? Info profile, beleza, tá? Então eu vou copiar esse nosso info profile, tá? Vou voltar aqui na minha aplicação, né? E vou colocar ele aqui para a gente poder já começar colocando as dimensões dele aqui, né? Aqui no Figma, ele está me dizendo que ele tem uma altura de 242 e um background color e um box shadow, né? Que é uma sombra lá no fundo, tá? Então, eu vou copiar isso daqui, tá? E a gente vai utilizar somente o que a gente precisa, tá? Então, por exemplo, aqui a gente não vai precisar desse position absoluto, a gente não vai precisar de largura, a gente precisa somente da altura. Esse left e esse top a gente não precisa, tá? O background a gente vai precisar e o box shadow a gente vai precisar também e o border radius a gente vai precisar também, né? Só de eu salvar isso aqui, voltar na minha aplicação, a gente já pode ver que a nossa já tá, que a nossa, o nosso container já está aparecendo ali, né? Só que ele está grudado aqui no campo, no canto, né? E eu não quero que isso aconteça, né? E se a gente lembrar das nossas aulas lá no React Native, a gente conseguia colocar um padding horizontal, né, que ocupava tanto o right quanto o left. Porém, aqui no React, né, para web, no CSS comum, a gente não tem esse padding horizontal. A gente tem somente a propriedade pad, pad left, pad top, pad bottom e pad right, tá? Mas a gente consegue fazer o seguinte, olha só, eu vou chamar a propriedade pad, né? Eu quero aplicar
Na, em cima e embaixo, 0 pixels, tá? Porém, na esquerda e na direita, eu quero aplicar 288 pixels, né? Que é a largura que ele me dá aqui na aplicação, ó, 288. Se eu salvar isso aqui agora, voltar no GitHub, tá. Era para ter dado certo, não deu, por quê? Não sei, tá? Por que que isso não aconteceu? Eu expliquei mó bonitinho e no fim não deu certo. Mas eu acho que eu já devo imaginar o porquê. Por exemplo, se eu colocasse. Hum, tá, peraí que a gente já vai resolver isso aqui, né? Se eu vou colocar uma div por volta desse camarada aqui, tá? E vou fazer com que esse camarada aqui herde essas estilizações. Então eu vou colocar um style nele aqui. E a gente vai colocar um padding left de 288 e um padding right de 288. Salvo isso aqui, volto no meu versículo. Ah, tá. Então, olha só, pessoal, eu quase que acertei a lógica aqui, né? Porém, eu coloquei um padding, como o pad ele pega o preenchimento dentro da caixa, ele não pega o preenchimento fora da caixa, né? Então, basicamente, eu acho que eu deveria utilizar um margem ao invés do pad, tá? Então, vamos tentar. Eu coloquei aqui uma div por volta para poder funcionar. Porém, eu vou remover essa div aqui, tá? E vou fazer com que, ao invés de usar o pad, eu utilize o margem, tá? Se o margem funcionar, a gente vai deixar com margem. E funcionou, né? Olha só, que bacana, hein? E é isso, né, pessoal? Ganhamos. Eu posso até fazer aqui que um widget de 100%, né? Vai que a gente precisa de colocar em uma tela menor. Ele ocupa 100% da tela com margens aqui, né? Com margem 0 em cima e embaixo, tá? E a gente pode colocar aqui a gente adiciona, né? O margem left e right, né? Na esquerda e na direita, 288 pixels, tá? E não deu certo, né? Não deu certo. Então, podemos remover esse widget de 100%, tá? Então, remove, vai ficar correto agora, tá? E a gente precisa subir isso aqui um pouco, né, para cima, tá? Ele tá ocupando um pouquinho do espaço ali do nosso header, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um margem top aqui, sei lá, vamos colocar menos 80 pixels para ver se fica bacana. Vamos ver. Voltamos aqui. Olha só. Já deu uma melhorada, porém a imagem está por cima dele, né? Mas eu queria que ela ficasse por baixo e não por cima, né? O que que a gente pode fazer para melhorar isso? Será que eu posso adicionar um z-index aqui de 9999? Será? Não, tá? Se eu colocar um position absoluto, que ele vai ficar por cima de tudo, tá? Mas ele vai sumir da tela, né? O que que a gente está fazendo de errado? Beleza, vamos tentar. Pensa com a cabeça, né? Beleza, por que que ele tá deixando a imagem por cima? Pessoal, como eu não quero perder tempo para o nosso vídeo não ficar muito grande, eu vou olhar o que que eu fiz no outro projeto, tá? E a gente vê o que que a gente fez, o que que eu fiz lá, porque realmente eu não lembro como foi que eu fiz lá. Mas não tem problema, tá? Eu explico para vocês aqui assim que eu terminar de olhar. Enfim, pessoal, eu dei uma olhada para ver o que eu tinha feito de errado, mas não tem nada de errado aqui. Eu acredito que ele não esteja ali por baixo, porque eu não coloquei nenhum conteúdo, tá? Se você tiver alguma sugestão de como resolver isso aí, pode deixar nos comentários que eu tô aberto aí às soluções, tá? Por enquanto eu vou deixar dessa forma aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui, tá bom? Eu vou fazer o seguinte agora, tá? Eu preciso afastar aquela logo um pouquinho, né? Porque ela tá um pouco grudada ali no nosso content, tá? E se eu olhar aqui na minha aplicação, ela tem um distanciamento, né? De 40 pixels aqui para esse nosso camarada, tá? Então eu vou dar uma distanciada para ele aqui, tá? Então eu posso colocar aqui um margem bottom de, por exemplo, menos 40 pixels. Salvo aqui agora, volto na minha aplicação, né? Ele não deu. Na verdade, eu coloquei menos, né? Tem que ser um margem bottom de 40 pixels, né? Salvo isso aqui agora. Agora sim, ele já deu uma melhorada ali, tá? E, bom, pessoal, por enquanto é isso, né? Acho que 40 pixels ficou pouco, né? Vamos colocar 100 pixels, por exemplo. Salvo.
Ah, agora melhorou bastante, né? Já ficou bem melhor, né? Então, pessoal, agora a gente vai começar a preencher o conteúdo aqui dentro, tá? Então a gente vai colocar essa foto, esse nosso texto, esse nosso link aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui dentro dessa caixa da home, né, onde é que a gente tem, tá? Eu nem falei para vocês, tá? Mas eu coloquei dentro de uma div chamada content, tá? E essa nossa div aqui, eu apliquei somente um padding de 0 em cima e embaixo, tá? E na esquerda e na direita a gente colocou 288 pixels, tá? Eu estou enganchando um pouquinho no HTML aqui, porque, enfim, né? Faz tempo que eu trabalhei com ele. Então vamos lá, tá? Aqui dentro do meu info profile, a gente vai começar colocando a IMG, tá? E aqui na IMG eu vou colocar a minha imagem do GitHub, então https github.com Rodrigo 322.png. Dessa forma, a gente vai ter a imagem do meu GitHub sendo exibida ali em tela, tá? Então, vamos lá agora, né? Agora a gente pode remover esse alt aqui, não precisamos dele, tá? Se a gente voltar aqui no layout, a gente pode ver que a gente tem agora o texto aqui e uma descrição e um link lá no finalzinho, tá? Então, eu vou colocar o texto e a descrição aqui dentro de uma div, tá? A gente vai dar o nome dela de class name de info traço traço content, beleza, tá? E aqui dentro desse nosso info, a gente vai ter um H1, né, com o nome da pessoa, no meu caso eu vou colocar Rodrigo Lucas, tá? E abaixo desse H1 a gente vai ter um H2, tá? E nesse H2 eu vou colocar aquela descrição que tá ali. Vou copiar ela, tá? Vou levar para cá, salvo. Beleza, né? Se eu voltar na minha aplicação agora, eu posso ver que a gente tem o meu nome ali, né? E tem a descrição ali embaixo, tá? Só que a imagem está muito grande, né? E os nomes também estão enormes, tá? Aqui no final de tudo, eu vou colocar uma âncora, né? Que é o link para a gente poder colocar o nome GitHub aqui, tá? Então, GitHub, salvo, beleza? Volto na aplicação, já está aparecendo bem ali embaixo, tá? Então, já vou começar estilizando essa nossa caixa, tá? A gente pode perceber algumas coisas aqui dentro dessa caixa. Se eu voltar no layout, a gente pode ver que ela tem um padding horizontal aqui, ó, de 40 e um padding top de 32. Então, a gente aplicando ali é, esse princípio que a gente utilizou aqui dentro dessa nossa caixa, a gente pode colocar aqui, ó, um padding de cima e embaixo de 32 pixels, né? Então, coloca aqui e um padding de 40 pixels na esquerda e na direita, tá? Se eu volto no meu projeto aqui agora, ele já tá vendo que a foto distanciou aqui, ó, 40 pixels aqui e 35 pixels aqui acima, 32, né? Então agora chegou a hora da gente é, estilizar essa foto ali, tá? Que está muito grande, então já vamos adicionar um class name nela aqui para image traço profile, tá? Então aqui agora eu vou copiar, não preciso nem copiar nada, só salvo isso aqui, né? Vou lá para o meu info profile, tá? Então eu pego o meu info profile, aqui eu quero pegar a minha image traço profile e vamos aplicar o tamanho para ele, tá? Então aqui a gente vai ter é, um tamanho de 148 por 148 e um border radius de 8 pixels, tá? Então deixa eu pegar ele aqui agora, width de 148 pixels, né? Um height de 148 também, tá? Pixels e um border radius de 8 pixels. Salvo isso aqui agora, volto na minha aplicação. Olha só, a nossa foto já ficou ali bacana, né? Agora eu preciso fazer com que esses nossos textos aqui fiquem do lado da nossa foto, né? Então, a gente já aprendeu que a gente pode adicionar o display flex aqui dentro desse nosso info profile, né? Então, eu vou fazer o seguinte, dentro do info profile, a gente vai colocar display flex, né? E vamos fazer um justify content de space between, para cada um ficar para um lado, tá? Então, space between, já temos um padding ali, né? Volto, olha só, já tem o meu nome aqui, já temos o GitHub ali do lado, tá? E a gente tem isso aqui também, né? Infelizmente essa imagem ficou acima, né? Me incomoda bastante e depois eu posso ver o que eu faço para resolver isso aqui, tá?
Então agora eu preciso adicionar um distanciamento entre esses elementos. Eles não são tão grudados um no outro, né? A gente pode ver que ele tem um distanciamento de 32 pixels, tá? E para a gente adicionar distanciamento entre elementos com o display flex é muito simples. Eu posso adicionar o gap e adicionar a quantidade que eu quero distanciar. No meu caso é 32 pixels, né? Volto na minha aplicação e olha só, já deu a distanciada de 32 pixels aqui, né? Agora eu posso estilizar esse nosso título aqui, né? O meu nome, tá? Então aqui, deixa eu pegar o nosso título. Eu vou copiar toda essa estilização. Na verdade, antes de eu copiar, né? Vamos chamar ele aqui, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o nosso info profile. Dentro do info profile, a gente tem o info profile content e a gente tem o H1 e o H2, tá? Então, deixa eu copiar esse info profile content. Vou vir aqui. Posso pegar o meu info profile, né? Dentro desse info profile a gente quer o info profile content, tá? E dentro do info profile content eu quero pegar o H1, né? Esse H1 aqui a gente vai começar estilizando ele, tá? Eu vou copiar essa estilização que o próprio Figma já fez, tá? Então vou copiar e vamos remover e deixar somente o que a gente precisa, tá? Então a gente pode remover isso aqui. A fonte no Nitro já está por padrão, tá? Não precisamos do fonte normal, fonte 8700, né? E removemos esses outros comentários e a cor que a gente vai aplicar para ela vai ser essa daqui. Salvo isso aqui agora, volto lá no meu projeto, posso ver que a cor já está da forma que a gente precisa, né? E agora a gente pode começar utilizando esse nosso H2, tá? Então, o H2, novamente, eu vou copiar, na verdade, antes de eu copiar, vamos copiar essa estrutura aqui, salvo, levo para cá. Aqui agora não é o H1 e sim o H2, né? E vamos voltar lá no Figma e copiar a própria sugestão que ele dá aqui para a gente, né? O próprio CSS que ele já gerou automático para a gente, tá? Então, eu coloco aqui, removo isso daqui, né? Removo isso daqui também, salvo, olha só, volto na minha aplicação, tá pronto, a nossa estilização ali tá feita 100% da forma que a gente precisa, tá? Agora eu preciso utilizar esse GitHub ali, tá? Então, vou voltar aqui na minha aplicação, né? Aqui agora a gente não vai entrar dentro do content, a gente vai acessar diretamente o GitHub, tá? Então vai ser info profile diretamente com o meu A. Então eu posso pegar info profile, né? Aqui a gente adiciona a tag A, né? E nela vamos colocar as nossas estilizações. Aqui no próprio Figma também já sugere a estilização que a gente pode utilizar. Então vamos copiar essa estilização aqui, tá? Então vamos copiar ela toda. Vamos levar para o Visual Studio Code, colocamos aqui, removemos esses comentários, a fonte no Nitro já está aplicada, a fonte normal não precisa, Line Height a gente deixa, Text John Form a gente também deixa, e o Color a gente também deixa, né? Salvo isso aqui agora, volto lá no Vesco, na aplicação, e olha só, a nossa fonte já está aplicada ali da forma que a gente precisa, né? Só que aqui no layout, a gente pode perceber que a gente tem um íconezinho, né? Esse ícone aqui, né? A gente pode utilizar uma biblioteca chamada Phosphor Icons para a gente poder eh, estilizar, colocar ícones na nossa aplicação, tá? Então, por exemplo, eu vou vir aqui no Getting Started para a gente poder instalar essa biblioteca, tá? Então, aqui a gente consegue React, vamos vir aqui. Aqui embaixo a gente tem um comando para poder instalar. Então, vou instalar essa biblioteca, tá? Aqui a gente abre o terminal para o nosso projeto, né? Executa. Vamos esperar ele instalar. Beleza? Já terminou de instalar? Então, a gente pode fazer um reload para ele poder recarregar o VS Code com a tipagem do Phosphor Icons, tá? E aqui, na documentação dele, a gente pode explorar ícones, tá? E vamos caçar o ícone que a gente precisa, tá? É um ícone de setinha, eu acho que está bem aqui perto. Olha só, ele aqui, né? Clico nele, tá? Venho aqui na parte em React, copio, levo para minha aplicação, executo meu projeto novamente, tá? Volto aqui, vou lá no meu home, né? Dentro do próprio link mesmo, eu posso colocar aqui eu posso colocar o meu ícone, né? Dou um Ctrl espaço aqui para ele importar da biblioteca Phosphor Icon, né? Mudo o tamanho dele para 15, se eu não me engano é o tamanho correto, tá? Aqui eu posso voltar no meu CSS e pegar a mesma cor que está sendo utilizada aqui no meu texto e aplicar aqui agora, tá? Então salvo, né? Ali ele removeu a div, tá? Então, aqui que ele está dando erro aqui.
Ah, tá. Não tinha erro nenhum, né? Beleza. Agora salvo isso daqui. Volto na minha aplicação lá no GitHub, lá no navegador, e olha só, a gente já tem a imagem aparecendo ali, né? Ele tá um pouquinho pequeno demais, né? Mas a gente vai aumentar o tamanho dele aqui para 20, por exemplo. Vamos ver. Ah, já deu uma melhorada, né? Podemos agora fazer com que o elemento fique um do lado do outro, tá? Então eu posso simplesmente vir aqui e adicionar um display flex. Volto lá, tá um do lado do outro, né? Posso alinhar eles no centro, né, para poder ficar retinho um com o outro, tá? E posso dar um gap de 10 pixels para eles poderem dar uma distanciada um do outro, né? Salvo, olha só, né? Na verdade eu não preciso alinhar no centro, né? Vamos remover aqui e olha só, já temos a nossa ícone, né, separado do nosso botãozinho ali. Muito bem, pessoal. Finalizamos essa primeira parte aqui do nosso projeto, né? Eu não vou colocar essa descrição aqui abaixo, até porque nem todo mundo tem isso aqui, né? Então, se você quiser utilizar isso aqui como projeto pessoal seu, para você publicar para seus amigos, né? Você não vai ter essa parte aqui embaixo, né? Enfim, tá? Então, já vou partir logo para esse nosso outro conteúdo aqui abaixo, tá? Do input, tá? Então, vamos lá, né? Aqui dentro do VS Code, dentro de content ainda, tá? É, Sim, eu posso colocar dentro de content. Eu vou colocar mais uma section. Essa nossa section aqui, a gente pode dar um nome para ela. Então, o class name dela vai ser. Eu não sei o que coloco. Eu vou colocar container. Container publicações. Publications. Tá, vamos colocar container publications, tá? Vou pegar esse container publication aqui agora. Vou levar para cá pro meus estilos. Já vou adicionar ele aqui, tá? E a gente precisa, vou salvar, né? E aqui dentro a gente precisa colocar mais uma div. Essa div eu vou chamar ela de header, header publication. Enfim, vou chamar header de publication mesmo, tá? Tô sem inspiração para nome. Mas enfim, tá, pessoal? Vamos colocar esse header publication aqui, tá? E esse header publication que vai abrigar uma, uma tag H1 ou pode ser um P e um span aqui pro lado de lá, tá? Então eu vou pegar um P e vou colocar publicações e do outro lado a gente vai ter um span, a gente pode colocar 6 publicações. Salvo, né? Volto lá na minha aplicação, e tá ali as nossas publicações, né? Só que ele é distanciado um pouco ali do topo, né? Então eu posso ver que ele distancia 72 pixels, tá? Então a gente pode simplesmente vir aqui nos nossos estilos, nesse nosso container publication e adicionar um margem top, tá? De 72, tá? Então margem top 72 pixels. Salvo isso aqui agora, volto lá na minha aplicação e olha só, já deu a distanciada que a gente precisa, né? Agora eu preciso fazer com que esses nossos elementos aqui dentro da minha header publication fiquem um do lado do outro, né? Então precisamos adicionar um flex nele aqui, tá? Então vamos pegar o nosso header publication, vamos adicionar um display flex, vamos adicionar um justify content de space between para poder jogar um para cada lado, né? Volto na minha aplicação, já tenho um de cá e o outro daqui, né? Agora eu posso começar estilizando esses camaradas aqui, né? Então eu posso pegar toda essa estilização que o Figma já me sugeriu, né? E aqui no meu header publication, eu vou pegar o meu P, se eu não me engano foi isso que eu coloquei lá. Foi um P e um span, né? Eu vou pegar o P, vou adicionar aqui os estilos para ele, tá? Removo no nito, removo o style normal, removo isso aqui. Vamos deixar somente font weight de 700, font size de 18, line height 160%, tá? E color C4, D4 é 3. Salvo isso daqui, volto lá na aplicação, olha só, já está estilizado da forma que a gente precisa. Agora vamos estilizar aqui 6 publicações, tá? Então vamos voltar agora na aplicação de novo, tá? Aqui, na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse nosso P aqui, vou colocar agora para o span, né? E vamos lá no lá no Figma e pegar as estilizações que eles estão dando sugerida para a gente, tá?
Então, vou copiar isso daqui. Vamos levar para a nossa aplicação, tá? Salvamos aqui. Removo isso aqui tudo, removo isso aqui também. Isso aqui text align não precisa, tá? Salvo, né? Vamos deixar somente font size de 14, o weight de 400 e line height 160, tá? E a color dele de 7B96B2. Volto lá no navegador, posso perceber que a nossa estilização já está feita com sucesso, né? Então, com a ajuda do Figma, a gente consegue programar rápido, né? Até eu que não lembro de muita coisa, eu estou conseguindo me evoluir bastante aqui. Espero que vocês também estejam conseguindo acompanhar. Então, agora a gente precisa colocar um spam não, né? Um input, né? Então, depois desse nosso header publication, a gente vai ter um input aqui, tá? Então, vou pegar o input. Esse input eu preciso colocar um placeholder aqui para ele, tá? Então, um placeholder. Vamos ver qual foi o placeholder que está no Figma. Busca conteúdo. Vou copiar. Vou colocar esse placeholder aqui, né? Volto na minha aplicação web e olha só, já temos ali o input que a gente precisa, né? Agora, vamos começar estilizando ele, né? Beleza, né? Para mim poder fazer essa estilização, eu vou pegar o nosso container publication, tá? Então, vamos pegar o container publication. Vamos vir aqui, colocar ele aqui e vamos pegar o nosso input, tá? E esse nosso input, a gente vai lá no Figma pegar as estilizações que a gente precisa para ele, tá? Então, aqui no Figma, tá me sugerindo o seguinte, tá? Vou copiar esse aqui tudo. Vou copiar esse aqui tudo, tá? Para mim poder... E aqui a gente pode ir modificando da forma que a gente precisa, tá? Então, por exemplo, não precisamos de display flex, nem isso aqui. Esse pad eu acho que a gente vai precisar. O gap não, position não. A largura a gente vai deixar por enquanto. Remove isso aqui. Background a gente vai deixar por enquanto e a borda também, tá? Então a gente já deixou só o pad, largura, altura, background, borda e border radius, tá? Agora, aqui na aplicação, deixa eu ver como é que ele tá. Já ficou interessante, né? Só que ele tá com esse outline aqui que eu não quero, tá? Então vamos colocar aqui outline none, salvo. Agora sim, ó, posso clicar que não tem mais outline, né? A cor tá preta, mas já vamos mudar isso aqui. Vamos colocar color de... Pode ser hashtag F4, 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 né? Salvo aqui agora, volta para o navegador. Olha só, as cores já estão bacana pra gente, né? E posso agora remover esse widget aqui e posso colocar 100%, tá? Porque a gente está com 100% da tela, né? Salvo isso daqui. Olha só, já ficou ali 100% da tela, né? Bacana, né? Agora posso estilizar esse texto que está sendo digitado aqui, né? Por enquanto ele está sem estilo, tá? Mas aqui no Figma, vamos ver qual é o estilo que ele deu pra gente. Font size de 16 e weight de 400, tá? Então, podemos aqui diretamente no input, tá? Colocar font size de 16 pixels, né? E podemos colocar um font weight de 400. Salvo isso aqui agora, volto lá na minha aplicação, já temos ali da forma que a gente precisa, né? Poxa, bem rápido, né? Gostei bastante dessa forma de desenvolvimento, né? Bom, pessoal, a gente tem um distanciamento de 12 pixels, tá? Então, posso vir aqui colocar um margem top de 12. Por exemplo, aqui depois do fonte, posso colocar um margem top de 18 pixels. Salvo, volto na aplicação, né? E já temos o distanciamento de 18 pixels, tá? É isso, né? Agora a gente vai, de fato, criar esses nossos cards aqui, né? Tem distanciamento de 48, tá? Então vamos lá. Para a gente poder criar esses cards, a gente vai precisar criar uma view por volta, né? Para poder abrigar esses camaradas, tá? E dentro dessa view a gente vai ter eles, tá? Então vou fazer o seguinte, aqui depois do nosso input, vou criar uma view não, né? Uma div. Essa div a gente vai dar o nome de card-container, né? E esse container aqui, ele vai ter outra div dentro chamada de card. Beleza, tá? Então já vou pegar esse nosso container div card container, né? Vou levar aqui para o meu CSS, já vou deixar ele aqui pronto para a gente poder utilizar ele, né?
E vou deixar aqui embaixo também o nosso card e estilizar ele, né? Beleza, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa, eu preciso do tamanho e da largura desse card, então eu posso ver que a largura dele é 416 por tamanho de 260, tá? Então eu vou copiar essa estilização que o Figma está me sugerindo, tá? Tô facilitando aqui muito com o Figma, né? Então, aqui podemos remover o Position Absolute, esse Left e esse Top também pode remover, e vamos deixar somente o Background e o Border Radius, né? Se eu volto na aplicação, posso ver que já temos ali, né? Ele está com esse fundo branco porque a gente definiu que a altura é só o tamanho da tela, tá? Mas a gente pode fazer o seguinte, aqui dentro do container eu posso remover esse height de 100 VH, tá? Volta agora para a aplicação, olha só que bacana, né? Já não tem mais o negócio, né? Já não tem mais aquela parte branca, tá? Agora, eu não quero que tenha essa rolagem de um lado para o outro aqui. A gente precisa adicionar um overflow header. Só que esse overflow header, a gente precisa vir aqui no styles, tá? Aqui no global.css, lá dentro do body, a gente coloca overflow no eixo X, né? Que é no eixo X, enfim. Podemos colocar header, que aí ele vai remover esse nosso a rolagem aqui embaixo, tá? Agora, para melhorar isso aqui, né? Tá grudado aqui no fundo. Vamos desgrudar isso aqui do fundo, tá? Então, por exemplo, aqui no meu CSS, eu posso vir, vamos observar qual é a div, né? O container que está chegando aqui no fundo. Eu posso vir aqui em content e colocar um border, na verdade, um margem bottom de 200 pixels, tá? Então, margem bottom de 200 pixels, porque aí ele vai distanciar lá do fundo pra gente. Olha só. Eita! Só que ele distanciou, mas ele não aplicou a cor ali pra gente, né? Por que que ele não aplicou a cor? Tá, que coisa, hein? Deixa eu remover aqui agora. Tá. No container, será? Rapaz, que coisa, hein? Ou então, será que eu devo adicionar um padding bottom de 200 pixels? Será que seria isso? Ah, agora eu já entendi por que que isso aconteceu. Se a gente voltar no princípio do CSS, quando a gente adiciona uma margem, ele vai pegar o nosso conteúdo, que nem, por exemplo, eu tenho essa caixa aqui, né? E vai colocar um espaço fora do conteúdo, né? Só que quando eu adiciono um padding, ele vai pegar essa minha caixa e vai adicionar uma margem dentro do conteúdo. E foi exatamente por isso que daquela hora não tinha ficado branco, né? Tinha ficado branco e agora ela ficou com a cor de fundo, porque ele pegou o nosso conteúdo aqui dentro do content, né, que já tem essa cor de fundo, e alargou ele para baixo, tá? Foi isso que ele fez, né? Espero que isso esteja correto. Bom, vamos lá, né? Agora eu posso pegar essa nossa div container publication, aqui ó, nosso card container, e distanciar ele do nosso input, tá? Então, se eu voltar aqui no layout no Figma, eu posso perceber que a nossa tem 48 de distanciamento aqui do input, tá? Então, vou fazer o seguinte. Aqui nos nossos estilos, eu posso, vamos lá embaixo, aqui no meu card container, né? Adicionar um margem top de 48 pixels, tá? Beleza? Volto na aplicação e já deu a distanciada que a gente precisa, né? Só que agora eu quero que tenha dois elementos aqui. E para a gente poder fazer isso, a gente vai fazer de uma forma bem bacana. Eu vou pegar a largura do meu card e calcular, fazer um cálculo aqui dentro, tá? Eu quero que ele esteja, que ele pegue 100% do espaço total da tela, né, do espaço disponível, divida por 2, porque eu quero duas caixas, tá? Menos 38 pixels, tá? Então, vamos colocar aqui, menos 38 pixels, tá? O que que ele vai fazer aqui agora, né? Deixa eu colocar o ponto e vírgula aqui no final. Ele vai pegar a nossa caixa, vai alargar ela em 100%, tá? Vai dividir por 2 e vai dar o tamanho dela, né? E vai tirar 38 pixels aqui no final. Esses 38 pixels que eu tirei é para que a gente consiga vir aqui no meu container, adicionar um display flex,
e colocar um gap de 38. Salvo isso aqui agora, né? Volto na aplicação, não tem nada acontecendo, mas se eu duplicar essa div card aqui, ó, dupliquei ela, volto na aplicação, olha só, já temos uma do lado da outra, né? Se eu não tivesse feito aquele distanciamento aqui, se eu não tivesse adicionado esse menos 38 pixels aqui, ele não conseguiria, ele ia ficar um abaixo do outro, né? Não ficou, né? Interessante. Então, é isso, a gente conseguiu fazer com que a nossa aplicação funcionasse do jeito correto, tá? Na outra aplicação que eu tinha feito, por algum motivo inexplicável, só funcionava se eu colocasse esse 38 pixels aqui, tá? Mas já que a gente conseguiu fazer isso aqui da forma correta, né, sem deixar um distanciamento aqui no canto, agora a gente pode preencher aqui dentro desses nossos containers com os nossos conteúdos, tá? Então, vamos lá, né, pessoal? Tá ficando bem bacana esse layout aqui, tá? Aqui dentro do nosso card, eu vou apagar isso aqui por enquanto, tá? Depois a gente duplica, tá? Aqui dentro do card, a gente precisa colocar algumas informações. Se eu voltar aqui no layout do Figma, a gente pode perceber que eu tenho um título, tenho outro aqui, né? Então eu posso colocar esses dois aqui dentro de uma caixa e colocar esse outro aqui embaixo dentro de outra caixa, tá? Então, eu vou colocar aqui uma div. Essa div eu vou colocar um class name de card-header. Beleza, né? Aqui a gente vai ter um parágrafo. Na verdade, pode ser um H1, né? E do outro lado, a gente vai ter um parágrafo, ou então um span. Vou colocar como span, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, vou copiar esse texto que está aqui. Então, copia, leva para cá, tá? Colocamos aqui, né? Voltamos aqui na aplicação, no layout do Figma, copiamos essa outra extensão aqui, colocamos para cá, né? E abaixo eu tenho um parágrafo, né? Com aquelas informações ali, tá? Então eu vou copiar ele aqui, tá? Vou levar para cá. Na verdade tem muita coisa ali, tá? Vou copiar só até aqui, né? Volto lá na minha aplicação, salvo isso aqui agora, né? Se eu voltar aqui agora, posso perceber que a gente tem tudo aqui dentro, tá? Então, chegou a hora da gente utilizar isso daqui, né? Eu posso começar fazendo algumas coisas. Por exemplo, a gente tem aqui, se eu colocar, a gente tem um pad de 32 em todas as direções, tá? Então vamos colocar aqui dentro desse nosso card um pad de 32, tá? Então podemos colocar aqui padding de 32 pixels, ou seja, um pad em todas as direções, né? Vamos voltar na aplicação. Olha só, já temos o padding para cá, para cá, para cá, né? Aqui essa nossa div a gente precisa colocar um display flex nela, tá? Então aqui esse nosso card header, né? Então dentro do card eu quero pegar o card header, né? E vamos colocar o display flex e vamos colocar um justify content de space between para jogar um para cada lado, tá? Então salvo isso aqui, volto na minha aplicação, olha só, já temos ali a nossa publicação, né? Muito bom, né, pessoal? Já temos isso aqui, né? Podemos agora dar um distanciamento aqui agora nesses camaradas, né? Por exemplo, eu preciso distanciar um do outro. Para mim poder fazer isso, eu vou ter que aplicar o display flex aqui nesse outro componente, tá? Então, display flex. Posso colocar aqui agora um flex direction de row para poder ficar um abaixo do outro, tá? E adiciono um gap de 10 pixels, por exemplo, para poder dar uma distanciada. E olha só, já distanciou, estava bem grudado, já não está mais grudado ali, né? Bacana, tá? Então agora eu posso estilizar agora o H1 e o span, né? Então vamos lá. Aqui no meu card header, vamos pegar o H1, vamos colocar um estilo para ele, né? Volta aqui agora na aplicação. O meu H1 a gente tem esse estilo aqui, então vou copiar ele, né? Volta aqui no VS Code. A gente pode remover esses aqui, ponto 8 normal, posso remover esse aqui também, né? Ponto 8 de 700, font size de 20, line height 160 e a cor é 7, é D, F4, tá? Volto lá na minha aplicação no navegador, já temos ali é, é, o título estilizado da forma que a gente precisa, né? Bacana, né? Agora, eu vou fazer com que o meu spam também seja estilizado, tá? Então vamos estilizar ele aqui.
Vamos lá no Figma, vamos pegar o estilo do span, vamos copiar, vamos levar para o nosso navegador. Aqui a gente pode remover isso aqui, remove isso aqui, remove isso aqui. Removemos isso aqui também. Salvo. Font weight de 400, font size de 14, line height 160 e essa cor 7B96B2, né? Volto no meu site e olha só, já temos ali o nosso span estilizado, né? Para poder ficar retinho um com o outro, né? Vou fazer um alinhamento aqui no centro, tá? Para que ele possa ficar reto, né? Agora sim, ficou showzaço de bola, né? Muito bom, né, pessoal? Agora podemos estilizar esse outro texto aqui embaixo, né? Agora a gente volta lá no nosso navegador. Aqui a gente vai direto do card para o P, tá? Então a gente vai fazer o seguinte: ponto card e a gente tem um parágrafo, né? E esse parágrafo a gente vai adicionar as estilizações para ele, tá? Então vamos vir aqui no Figma. Aqui embaixo a gente pega as estilizações dele, né? Copia, leva lá para ele, né? Aqui a gente pode remover esse aqui, isso aqui também, isso aqui também, salvo. Então, font weight 400, font size de 16, line height 160 e a cor AFC2D4, né? Volto no navegador. Olha só, que maneiro, né? Muito bom, pessoal. A gente conseguiu aqui, né? Inclusive, eu acredito que a gente até pode copiar o texto lá, que ficou muito, né? Vou copiar todo esse texto aqui, vou levar lá para minha aplicação, vou colocar aqui também, salvo, volto no navegador. E olha que bacana, né? Já temos o nosso texto ali estilizado 100%, né? Agora eu posso replicar isso daqui, né? Aqui a gente pode pegar esse card, duplicar ele. Então vou pegar, cola aqui, cola aqui, cola aqui, cola aqui, cola aqui, cola aqui. Salvo isso aqui, volto no navegador e o nosso layout quebrou lindo e maravilhoso, né? Então, pessoal, o que que acontece, né? Não sei o que que foi que aconteceu e vamos tentar resolver agora, tá? Bom, a gente precisa fazer com que, quando ele chegue no final, ele quebre a linha, né? Mas ele não está quebrando, tá? Então, eu acho que a gente precisa adicionar um flex wrapper de wrapper aqui no nosso card container, tá? Vamos ver se isso resolve. Resolveu sim, né? Agora sim a aplicação ela ficou um abaixo do outro, porém a gente precisa ficar um do lado do outro. E agora eu sei que a gente precisa adicionar os menos 38 pixels aqui, porque assim ele vai conseguir ficar. Ah, agora sim ficou da forma que a gente precisa, né? E ele meio que sobrepôs ali agora, né, o conteúdo, né? Então, para a gente poder fazer isso aqui melhor, a gente vai ter que fazer com que esse texto não saia de dentro da caixa, né? Para ele não sair de dentro da caixa, eu preciso vir aqui no meu card e colocar um overflow hidden, tá? Quando eu volto na aplicação, olha só, ele não saiu de dentro da caixa, né? E tá correto isso aqui também, beleza, beleza. É isso, né, pessoal? A gente conseguiu, né, finalizar essas primeiras partes aqui do nosso projeto, bacana, né? Agora falta a gente adicionar, né, uma responsividade, né? Por enquanto não está sendo nada responsivo isso daqui, tá? Então a gente vai adicionar essa responsividade agora, tá? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Lembrando que eu não sou nada bom em responsividade, tá? Então tudo que eu estou fazendo aqui agora vai ser com base em testes para ver se vai funcionar ou não, tá? Então espero que você tenha paciência aí, beleza? Então vamos lá, né? Como eu não sou bobo e nem nada, eu já fui logo no chat GPT e pedi para que ele me ajudasse com algumas responsividades ali, né, para mim poder, para a gente poder entender o que que eu preciso fazer e por onde eu preciso partir, tá? Então, basicamente, o ChatGPT me deu um CSS aqui que fica responsivo, mas a gente vai tentar fazer isso na mão, tá? E se a gente se perder, a gente volta aqui no ChatGPT e tenta copiar alguma coisa que ele tenha ajudado ali pra gente, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso identificar aqui, né? Eu quero que quando a gente diminua o tamanho da tela, esses elementos aqui não fiquem mais em linha e sim fiquem em coluna, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu já vou deixar aqui do tamanho pequeno, tá? Para a gente poder já ir modificando, né? Para a gente poder ver as alterações acontecendo, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar o meu header, né? Vamos começar do início, né? Vamos pegar o header, né? Esse camarada aqui, tá?
Eu vou fazer com que os elementos agora não fiquem mais alinhados em formato de linha e sim em coluna, tá? Então vamos fazer o seguinte, ponto header, né? Esse header aqui, vou colocar um flex direction nele de color, né? Vou salvar aqui agora, volta lá no navegador. Hum, tá. Não, não, não é exatamente isso que a gente precisa, né? Então vou remover esse header aqui, mas tem alguma coisa que daria para a gente poder aproveitar nesse header? Segundo o ChatGPT, a gente poderia adicionar algumas coisas nele aqui. Por exemplo, segundo o ChatGPT, ele falou que a gente poderia colocar um height de alto, né, e um flex direction de column e um align items de center. Mas não sei se eu vou adicionar isso aqui, né? Tá, vamos melhorar. Eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui no meu no header. Ah, esse header aqui eu não vou editar. Eu vou vir aqui no content, no meu info profile, tá? Então eu vou pegar esse info profile, vou lá embaixo, né? Aqui o nosso info profile e vou começar estilizando por ele, tá? Beleza. Esse info profile eu vou adicionar um display, na verdade, um flex direction de row, né? Agora deixa eu voltar na aplicação e vamos ver como é que ficou. Hum, é. É, não ficou lá essas coisas assim, não, né? Não, não ficou, não. Não, não ficou, tá? É. Quer saber? Tudo bem, já que o ChatGPT já deu o que a gente precisa, eu vou copiar e a gente vai vendo ele executando conforme a gente vai pegando o CSS dele aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu não gosto de usar o ChatGPT dessa forma, tá? Mas vamos lá. É, vou pegar o header, tá? Ele adicionou um height de alto, né? Um flex direction de column e um align items de center. Vamos ver o que que ele fez na nossa aplicação por enquanto, né? Hum, hum. Ah tá, ele colocou ali no centro, né? E fez com que as imagens ali, ó, ficassem uma abaixo da outra, né? Interessante, tá? Inclusive, antes de eu prosseguir aqui, deixa eu aumentar isso aqui para 1000 pixels, tá? Porque aí a gente consegue diminuir menor, né? Então, por exemplo, aqui agora, quando, quando atingir 1000 pixels, olha só, tá vendo? Atingiu 1000 pixels, ele já diminuiu também pra gente, tá? Inclusive, É, deixa eu pegar aqui o nosso info profile e ver se ele vai se comportar dessa forma aqui também, tá? Então aqui abaixo eu vou pegar o meu info profile, tá? Vou fazer um flex direction de color, né? Ah, olha só, ficou da forma que eu preciso, né? Bacana, tá? Então eu vou fazer com que o meu info profile tenha um color, tá? O width dele eu quero que seja 100%, né? E a gente precisa também que o height dele seja de 100% também, tá? Então 100% para os dois, tá? Salvo isso aqui agora, volto na minha aplicação. Se eu adicionar agora, olha só. Ah, agora ficou da forma que eu quero e não que o ChatGPT me obrigou a fazer. Apesar que a gente está usando esse. Enfim, vocês entenderam, né? Aqui eu vou fazer o seguinte, tá? A gente precisa fazer com que aquelas imagens ali do lado elas sumam, tá? Então eu vou pegar o header, né? E na verdade eu vou subir ali em cima e vou pegar as nossas imagens, tá? Então aqui, ó, vou pegar essas imagens aqui. Vou lá para baixo agora no nosso mídia. E aqui eu vou adicionar o header e vou colocar um display none, tá? Então display none. Salvo isso aqui agora. Volto lá no meu navegador. Ah, bem. É, ficou exatamente como eu quero, não. Mas já deu uma melhorada bacana, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Agora ele vai dar. Ah, interessantíssimo, né? Então aqui eu posso fazer um alinhamento no centro, tá? Então, por exemplo, aqui no meu profile, né, info profile, eu posso alinhar todos os itens no centro, tá? Volto aqui agora.
Olha só, já temos o nosso item alinhado ali no centro, tá? Eita, botei demais. Dentro do meu Info Profile, né, a gente tem essa outra div chamada Info Profile Content, tá? Então eu vou pegar o seguinte, vou colocar ela aqui embaixo, tá? E vamos colocar aqui agora nela um alinhamento no centro também, tá? Então, Align Items Center, salvo. Volta aqui agora na aplicação. Será que eu preciso adicionar o Display Flex aqui? Acho que eu preciso. Display Flex. Volto. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eita, bugou foi tudo aqui. Ah, sim, sim, sim. Tá, demorou carregar pra caramba, hein? O que que eu fiz aqui? Nada de errado? Nada, né? Ah, agora sim, ficou da forma que eu preciso, né? Agora eu preciso colocar só um Flex Direction aqui de column, né? Porque aí fica um abaixo do outro, tá? Olha só, né? Interessantíssimo isso aqui. E agora eu preciso fazer com que esse meu texto fique alinhado ao centro, tá? Então eu posso pegar o meu Info Profile Content, tá? Coloco aqui abaixo e eu posso pegar o P, se eu não me engano, e fazer um text align de center, né? Salvo isso aqui agora, volto lá no meu texto. Será que não é P? Será que é outra propriedade? É um H2, exatamente. Então aqui é um H2, salvo, volto lá na aplicação. Vamos, por favor, aconteça. Poxa, mas o React tá me sacaneando, hein? Deixa eu parar o servidor, porque tá acontecendo um bug aqui que tá demorando carregar, né? Executar novamente, aplicação executando. Tô... Tá, vou colocar aqui o navegador pequeno. Isso daí, meu pessoal. Inspecionar o elemento, né? E é isso que temos. Beleza, né, pessoal? Agora a gente já tem ali a nossa estilização, tá? Então, aqui, olha só, interessante, né? Já ficou bacana pra gente, tá? Uma coisa que eu posso perceber é que a fonte está muito grande, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou fazer com que o body, ele diminua o tamanho da fonte, tá? Então, o body, vamos colocar aqui um font size de 14 pixels, por exemplo. Show, né? Agora a gente precisa fazer com que o distanciamento aqui não seja mais esse distanciamento, tá? Então a gente precisa. Hum, tô fugindo do. Tô fugindo do ChatGPT, mas ele tá me levando pra cá de volta. Tá, olha só. Ele pega o nosso content e coloca um padding de 20, né? Então eu vou fazer o seguinte também. Vou colocar aqui um content com 20, tá? Porque aí ele vai fazer com que o nosso conteúdo aqui agora, ó, tenha só 20, né, de distanciamento, olha só. Ele não vai ficar jogando só 200 e tantos pixels, tá? 288 pixels, né? Ele vai pegar só 20. Olha só, né? Bacana, né? Agora eu preciso fazer com que esses elementos aqui fiquem 100%, né? Não fiquem divididos em dois, tá? Então eu vou fazer aqui agora, aqui embaixo do nosso content, eu posso pegar o card e colocar uma largura nele de 100%, tá? Então salvo isso aqui agora, né? Volto lá na minha aplicação e olha só, a gente já tem 100% ali, né? Bacana, show, muito bom, né? E agora eu posso diminuir o tamanho dessa imagem aqui que está muito grande, tá? Então eu vou diminuir o tamanho da logo, tá? Como a logo aqui é dentro do header, eu vou pegar esse header, vou colocar ele aqui, vamos pegar a nossa logo, né? E vamos colocar um width nela de, por exemplo, 140 pixels, né? Se 140 é muito ou é pouco? Ah, quase nada, né? Vamos ver o que que o ChatGPT sugeriu pra gente.
Ele colocou uma margem bottom de 50 pixels, né? Então vamos colocar uma margem bottom de 50 pixels aqui para ele, tá? Voltamos lá na nossa aplicação. Ah, não, não gostei do que ele fez. Vamos remover isso aqui. Eu posso adicionar uma margem top, né? Por exemplo, margem top, 50 pixels, né? Adicionar uma margem no topo. Olha lá, agora ficou melhor, né? Ficou bem melhor. Voltamos aqui, né? Deixa eu colocar aqui num dispositivo tipo Galaxy S8. Ah, agora sim temos o nosso projeto 100% responsivo. 100% não, mas enfim, né? Vocês entenderam aí que ele tá responsível, né? Bom, pessoal, conseguimos, né? Finalizamos o nosso app ali com um pouquinho de responsividade, né? Isso não é o meu forte, mas eu tentei fazer o máximo que dava, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um comentário, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal. Se tiver alguma sugestão de como isso aqui pode ser melhorado, eu vou deixar o link na descrição do Figma ou do Figma e do GitHub para que vocês possam replicar esse projeto aí para vocês, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima.